É amanhã, torcedor vascaíno, amanhã é dia de Clássico dos Milhões. Amanhã é dia de Vasco da Gama e Flamengo pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um jogo decisivo, um jogo que poderá colocar o Vasco dentro da zona de classificação para a Sul-Americana de 2024. Um jogo que poderá ser um divisor de águas para o Gigante da Colina. E é claro aqui, neste Acorda Vascão, iremos falar sobre esta partida, trazer informações importantes sobre esse jogo, até porque ontem, sexta, foi dia de representação do elenco cruzmaltino no CT Moacir Barbosa. A gente vai trazer alguns detalhes importantes sobre o atual elenco e hoje, é o último treino de preparação para esse clássico de amanhã. E além dessas, muitas outras novidades, falar também sobre Campeonato Brasileiro, falar sobre CBF. Temos informações importantes para trazer aqui a vocês neste vídeo. Então, é claro, de antemão, já te adianto e te informo, não perca este Acorda Vascão. Um vídeo importantíssimo, com muitas informações, e você sairá daqui muito bem informado sobre o nosso Gigante da Colina. Então, é claro, vem agora aqui embaixo, já se inscreva no nosso canal. A sua inscrição é prioridade, é muito importante mesmo para o nosso crescimento, então não sai daqui sem deixar a sua inscrição. Além disso, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, que é importantíssimo, para a divulgação do nosso conteúdo. Então aí agora vem aqui embaixo e aperte nesse botãozinho do like para fazer com que o nosso canal chegue a cada vez mais pessoas dentro aqui da plataforma. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, Vambora, porque amanhã é dia de Clássico dos Milhões. E como falamos com vocês na introdução, ontem foi dia de representação no CT Moacir Barbosa. O elenco que venceu a equipe do Fortaleza nesta última quarta-feira em São Januário teve a quinta de folga e ontem se reapresentou no nosso CT. Uma representação importante, um treino regenerativo, um treino inclusive também realizado em grande parte dentro da academia, e os atletas que não entraram em campo contra a equipe do Fortaleza foram até a campo ontem no CT realizar atividades sob o comando do técnico Ramon Angel Dias. Atualização importante sobre alguns atletas, e inclusive essas informações serão definidas nessa parte de sábado à tarde, nessa tarde de hoje. Primeiramente sobre o Rossi. A gente falou sobre o Rossi lá no Boa Noite Gigante de ontem, ou, aliás, no Fala Gigante de ontem, no segundo vídeo da sexta-feira. O Rossi foi um atleta que acabou sentindo na partida contra o Fortaleza o músculo posterior da coxa esquerda. Ele já havia tido uma lesão como essa, que acabou tirando das partidas contra Santos e São Paulo. O Rossi sentiu exatamente a mesma musculatura. Não à toa saiu de campo muito triste, chorou inclusive após o apito final, porque ficou chateado diante da mesma lesão e até porque fica nítido o sentimento que o Rossi tem pelo Vasco da Gama. O Rossi não veio ao Vasco a passeio, o Rossi não veio ao Rio de Janeiro para brincadeira, o Rossi veio para vestir a camisa do Vasco, livrar o Vasco da Gama da Série B do Campeonato Brasileiro, sendo participativo. Inclusive, nesse último mês a gente trouxe informações sobre o Rossi, onde ele recebeu um convite para atuar no Japão na próxima temporada, recebendo mais, ganhando um bom salário, e ele falou: olha, se depender de mim eu não saio do Vasco nunca mais. Então esse é o espírito do Rossi, e essa lesão, ele sabendo que novamente ficará de fora, afastado dos gramados, o chateia demais. E fazendo aqui um adendo, sobre a situação, a lesão preocupa. Qual é a informação que temos? Está praticamente descartado para essa partida de amanhã. Hoje estará acontecendo a última avaliação do Rossi e hoje, inclusive, o Vasco estará divulgando uma nota, como vem fazendo antes das partidas através do DESP, que é o Departamento de Saúde e Performance, sobre a situação do Rossi. São dores que o fizeram o Rossi ficar afastado quase 2 semanas dos gramados. E exatamente por esse motivo a expectativa é que novamente o Rossi fique todo esse período longe do Vasco da Gama. Outro atleta que também sentiu nessa partida contra a equipe do Fortaleza foi o Marlon Gomes. Marlon Gomes sentiu e inclusive acabou sendo substituído no intervalo daquela partida. Não temos ainda uma informação exata de qual a musculatura que o Marlon Gomes sentiu, mas foi algo que o tirou da partida, então de fato preocupa. Hoje, sábado, ele será reavaliado e será a última avaliação, igual acontecerá com o Rossi, para definir se amanhã ele estará ou não contra a equipe do Flamengo atuando no Maracanã. E a terceira e última informação, Maicon. Não sei se vocês lembram, mas o Maicon no final da partida deu lugar ao Miranda. Saiu de campo, saiu sentindo inclusive, mas o motivo pela sua saída não se deu por lesão, mas por cãibra, ou seja, Maicon está à disposição para a partida de amanhã contra a equipe do Flamengo. O treino hoje definirá qual será o elenco que vai a campo. Porém, já adianto a vocês, a tendência é que ocorram mudanças.
Qual mudança, Lucas? Quais mudanças, Lucas? A tendência é que Gary Medel, que acabou sendo desfalque na partida dessa última quarta-feira, pois estava entregue à seleção do Chile, retorne à equipe titular na vaga do Maicon. O Maicon tá jogando muita bola, tá sendo um atleta importantíssimo, mas o Medel é o capitão e titular absoluto desta equipe. Então Medel deve retornar sim à equipe titular e Paulinho Paula deverá entrar novamente, ou, aliás, deverá não, entrará novamente nesse meio campo do Vasco da Gama. Paulinho Paula é um jogador diferenciado, uma peça importantíssima, e a expectativa é que Paulinho entre na vaga de Marlon Gomes, ou seja, o Vasco retornará a ter um meio campo composto por Zé Gabriel, Praxedes e Paulinho Paula. Trinca ofensiva, Payet, Gabriel Peck e Pablo Veguete. Payet deve sim ser mantido entre os titulares. Caso isso não aconteça, Marlon Gomes que deve fazer aí esse quarteto de meio campo ao lado de Paulinho, Praxedes e Zé Gabriel. Então a única dúvida mesmo, né, com relação a esse jogo hoje é se Payet entrará em campo ou Marlon Gomes entrará em campo. Mas mudanças estarão confirmadas, o Vasco com toda certeza estará indo com um novo time, com novas caras, para enfrentar o Flamengo nesse Clássico dos Milhões. O primeiro Clássico dos Milhões de muitos desse elenco. Primeiro Clássico dos Milhões de Medel, primeiro Clássico dos Milhões de Paulinho Paula, primeiro Clássico dos Milhões de Bruno Praxedes, de Veguete, de Payet, de Ramon Dias. Então é um clássico que gira aí essa emoção, essa ansiedade. E domingo, como a gente sempre comenta, todos os caminhos te levam ao Maraca. Domingo estarei no Maracanã, setor sul é nosso, e a gente fará uma linda festa lá em busca dos 3 pontos contra o nosso maior rival. E olha, Vascão, se você, é claro, está na expectativa, deixa aí nos comentários. Fazendo um adendo aqui, inclusive, com relação à partida contra o Inter. O Vasco jogará amanhã contra o Flamengo, mas na quinta-feira que vem tem Vasco Internacional às 7 horas em São Januário. Ontem, todos os ingressos já foram esgotados. Eu sou sócio torcedor e não consegui ingresso. Surreal. Os ingressos abriram às 5 horas da tarde ou às 4. Às 7 horas só tinha o setor VIP. Não consegui pegar ingresso para essa partida. Muito triste. A gente paga a mensalidade e não consegue garantir ingresso para os jogos. Isso fica nítido que urge hoje uma reforma de São Januário, um aumento da capacidade. Hoje o torcedor vascaíno precisa de um estádio maior. Hoje o Vasco precisa de um estádio maior. Então, ingressos esgotados para Vasco da Gama Internacional, o jogo que acontecerá nessa próxima quinta às 7 horas da noite. Inclusive, abrindo aqui mais informações ainda sobre essas partidas do Vasco da Gama, ontem a CBF definiu e divulgou os próximos 5 jogos do Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Então a gente tem aqui o trabalho de informando aqui a vocês. No dia 29/10, ou seja, sem ser amanhã, no próximo domingo, o Vasco enfrentará a equipe do Goiás às 4 horas da tarde, um jogo que será transmitido pela Rede Globo. No dia 2 de novembro, na quinta-feira, sem ser nessa quinta, na outra. No dia 2, o Vasco enfrentará a equipe do Cuiabá às 5 horas da tarde, num feriado lá em Mato Grosso. Além disso, no domingo, dia 5, terá Vasco e Botafogo às 4 horas, partida que deve ser realizada em São Januário, também jogo esse que será transmitido. Dia 11 de novembro, Vasco e Cruzeiro estará sendo no Mineirão às 8 horas da noite, numa quarta-feira. E no dia 12 de novembro, Vasco e América Mineiro se enfrentam no domingo às 6h30 da tarde no estádio de São Januário. Então, tabela divulgada, Campeonato Brasileiro aí, divulgando os próximos passos do Vasco da Gama no Brasileirão. Então, informações importantes, é claro, para você, torcedor vascaíno, ficar ligado. Vamos ter Vasco e Cruzeiro no Mineirão, vamos ter Vasco e Cuiabá no Mato Grosso. Você que é um torcedor vascaíno da região, deixa aí nos comentários para que possa, inclusive, marcar presença nesses jogos do Vasco longe do Rio de Janeiro. Mas olha, Vascão, a gente falou sobre Vasco e Flamengo, a gente falou, né, informações importantes sobre a tabela do Campeonato Brasileiro. Mas, meus amigos, a cada rodada que passa, esse campeonato se afunila, né? Ou seja, fica cada vez mais definido o que irá acontecer. Vasco da Gama hoje, dentre os 10 últimos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, é o que tem mais destaque. Não falo isso por ser um vascaíno, falo isso por uma realidade, por algo que está acontecendo. A gente pega um recorte rápido. Nos últimos 33 pontos disputados, o Vasco é o clube da segunda parte da tabela que mais pontua. O Vasco, se pegarmos aí um corte, fez 21 pontos nos últimos 33. Olha a quantidade de pontos que o Vasco da Gama fez sob o comando de Ramon Dias. Nas últimas 11 partidas, de 33 pontos, são 21 pontos conquistados. É muito ponto do nosso Vasco. Segue por Bahia com 17, Goiás com 15, Cuiabá com 14, Santos com 13, Corinthians com 13, São Paulo com 10, Inter com 9, Coritiba com 9, Cruzeiro também com 9 e América Mineiro com 8.
Hoje a gente olha para a tabela do Campeonato Brasileiro, eu chegarei um pouquinho ao lado e a tabela vem a vocês, como a gente está acostumando a fazer no nosso canal. E a gente olha que hoje o Campeonato Brasileiro já começa a definir. A gente olha para a parte de cima e vê o Botafogo, que para mim já é o campeão brasileiro. A gente vê um Red Bull Bragantino muito definido, que conquistará uma vaga para a Libertadores do ano que vem. A gente vê o nosso maior rival se estruturando. A gente vê aí o Grêmio, vê equipes ali que estão nesse topo da tabela, que vão brigar até o final por uma vaga na Libertadores. E aí, a partir do 10º colocado, a gente começa a ver um outro campeonato brasileiro. Hoje o brasileiro nitidamente é dividido em duas tabelas. Do 9º para cima, do Fluminense para cima, todos esses têm chances claras de chegarem a uma Libertadores. E ver a tabela do 10º colocado até o 18º. O 10º colocado, que é o Cuiabá, com 36, que está dentro da zona de classificação para a Sul-Americana, até o 18º colocado, que é o Goiás, que tem 30. Ou seja, o 10º, que tem 36, tem apenas 6 pontos à frente do Goiás, que está na zona do rebaixamento. Então são de fato dois campeonatos. O campeonato da parte de cima, que todos têm chances de uma Libertadores, e o campeonato da parte de baixo, que do 10º até o 18º, todos têm chance de disputar uma Libertadores no ano que vem. A gente vê até o próprio Goiás e o Vasco, né, que tem os mesmos 30 pontos, que está a apenas 2 pontos de distância do 13º colocado, do G13, a zona de classificação para a Sul-Americana. Então tá tudo muito embolado. Mas a cada rodada que passa, começa esse fio a se desembolar. Por que eu falo isso? Porque a gente olha para essa parte de baixo da tabela e vê, na minha opinião, com uma pena, inclusive, porque são clubes grandes, são clubes tradicionais, cada clube tem a sua tradição, e é claro, a gente nunca vai gostar de ver ninguém caindo, mas 4 sempre vão ter que cair todo ano. A gente vê um América Mineiro e um Coritiba que, com todo respeito, caíram a Série B do Campeonato Brasileiro. Não tem mais jeito. América Mineiro e Coritiba caíram para a Série B. Não há mais como esses dois clubes reverterem a sua situação. América Mineiro e Coritiba têm que chegar aos 45 pontos. Essa é a nota de corte. Temos pela frente mais 33 pontos para serem disputados. Para que o América Mineiro não caia a Série B do Campeonato Brasileiro, seria necessário que de 33 o América Mineiro conquistasse 27. É muito ponto, gente. É muito difícil. É quase 9 vitórias em 11 partidas das próximas que seguimos. Então é muito estranho, é muito difícil a situação de Coritiba e América Mineiro, e para mim já caíram. Mas a partir do Goiás até o Cuiabá, a gente tem que ver um recorte recente, porque tá tudo muito embolado. E é a partir desse critério que eu falo, o Vasco da Gama não vai cair a Série B do Campeonato Brasileiro, exatamente pelo recorte recente, pela crescente que o Vasco vive dentro da tabela. Lembra? E vou voltar a falar. Dos últimos 11 jogos, dos últimos 33 pontos, o Vasco é o clube que mais pontuou da parte de baixo da tabela. São 21 pontos conquistados. Dos últimos 33, são 21 pontos conquistados. O Vasco da parte de baixo da tabela é o clube que está na maior crescente, é o clube que mais pontua. E não apenas da parte de baixo da tabela. Se a gente pegar o retorno do Campeonato Brasileiro, torcedor vascaíno, das últimas 8 partidas, o retorno, o Vasco está na 5ª colocação. O Vasco fica atrás apenas de Bragantino, de Atlético Mineiro, de Fortaleza e de Flamengo. O Vasco é um clube que está na parte de baixo da tabela, está a um time acima da zona do rebaixamento, mas é o clube que 5º melhor pontua no retorno do Brasileiro, que tem a 5ª melhor campanha do retorno do Campeonato Brasileiro. Esse é o Vasco que, volto a cravar, não cai para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas aí nós temos que olhar para as outras equipes, para os outros adversários que vivem um momento de queda. Se o Vasco é o clube que mais pontua, América, Cruzeiro, Coritiba e Inter são os clubes que menos pontuam. Os 4 últimos, desses 4, 2, que é América e Coritiba, para mim já caíram. Cruzeiro e Internacional que abram o olho. O Cruzeiro hoje, me desculpe, mas falo aqui também, não fica na Série A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro hoje está fazendo com gabarito a prova de um clube rebaixado. Por que eu falo isso? Porque eu dei uma olhada e a campanha do Cruzeiro é muito igual à campanha do Vasco rebaixado de 2020. O Vasco daquele ano, lá em 2020, não sei se vocês lembram, nas 3 primeiras rodadas, venceu os 3 primeiros jogos. O Vasco chegou à liderança do Campeonato Brasileiro naquele ano, após uma vitória contra o Ceará pelo placar de 3-1, se eu não me engano, na Arena Castelão. Foram 9 pontos conquistados em 9 disputados. O torcedor vascaíno ficou muito empolgado. Um elenco bom, com Thales Magno, com Ribamar, que fazia gol. Um elenco que animou o torcedor vascaíno, com Germancano.
mas que passou por um processo de decaída durante a competição. E o que o Vasco fez na 14ª rodada, que foi o momento que rebaixou o Vasco? Demitiu Ramon Menezes após uma derrota pelo placar de 3-0 para o Bahia. Guardem esse placar, 3-0. Ramon Menezes não estava na zona com o Vasco naquele momento, mas a diretoria vascaína, entendendo que o Ramon já tinha levado o Vasco à liderança, pelo Vasco não estar mais na liderança do Campeonato Brasileiro, houve uma compreensão interna da diretoria que seria necessário demitir o Ramon, para que viesse um novo nome que colocasse o Vasco da Gama novamente na liderança. Só que o Vasco não tinha elenco para ser líder. O Vasco tinha elenco para brigar no meio da tabela onde o Ramon estava. E aí sabe o que aconteceu? Ramon foi demitido, o Vasco só caiu dali para frente e acabou sendo rebaixado. Um clube que foi líder, foi rebaixado por um erro da diretoria. Uma diretoria que naquele momento era comandada por Campelo, que não se entendia com o elenco, que atrasava salários, que não se entendia com o torcedor e que demitia um técnico no momento errado. A gente olha para o Cruzeiro, torcedor, e vê exatamente isso. Um Cruzeiro que, não sei se vocês sabiam, foi líder também do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro chegou a ser líder nas primeiras rodadas. Em 4 partidas o Cruzeiro chegou a ter 3 vitórias e o fez ser o líder do Brasileirão. Um Cruzeiro que animava, que tinha como comandante o Pepa, português. Mas de forma semelhante ao que o Vasco fez em 2020, o Cruzeiro repetiu esse mesmo gabarito nesse ano. Porém não na 14ª rodada, mas na 21ª. Na 21ª rodada, ou aliás, na 22ª rodada, após uma derrota pelo placar também de 3-0, porém não para o Bahia, mas sim para o Red Bull Bragantino, Pepa foi demitido do Cruzeiro. E após essa demissão, o Cruzeiro foi por água abaixo. Cruzeiro não se acerta no Campeonato Brasileiro, Cruzeiro vai de mal a pior, Cruzeiro não está bem, o Ronaldo não se entende com o torcedor, a torcida não se entende com a diretoria, o Cruzeiro dos últimos 33 pontos conquistou 9, o Cruzeiro dos últimos 33 pontos está muito mal no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro hoje, se pegarmos o retorno do Brasileirão, é o vice-lanterna do campeonato. Em 8 partidas, torcedor, apenas 7 pontos conquistados. Essa é a situação do Clube Mineiro. E para mim, ao olhar a tabela, olhar os próximos jogos, Atlético e Cruzeiro no Mineirão, com o Atlético vindo muito bem, de 4 vitórias nas últimas 5 partidas, uma vitória do Atlético poderá colocar o Cruzeiro lá dentro da zona. E olha, torcedor, se entrar na zona, não resiste. Se o Cruzeiro entra na zona, faltando 10 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro cai a Série B. E aí, é o que eu comecei a falar quando entrei nesse assunto. As coisas se definem. América, Coritiba, para mim, vista a atual situação, Cruzeiro não resiste e apenas uma vaga sobrará. Fica a dúvida, quem será? Eu quero a sua participação agora no chat. No chat não, nos comentários. Deixa aí, pra você, quais serão os 4 clubes a cair a Série B do Campeonato Brasileiro, decisão após decisão, rodada a rodada. Uma vitória pode colocar o Vasco dentro do G12, já uma derrota dentro do Z4. Essa é a real situação hoje do Brasileirão. E aí, meus amigos, é olhares atentos, alerta ligado. Mas pra mim, já trago aqui meu gabarito. Final do ano é Vascão na Sula, ali na 11ª, 10ª posição. E esse Z4 aí será formado por América, Coritiba, Santos e Cruzeiro. Pra mim, esses 4 clubes cairão a Série B do Campeonato Brasileiro. É duro, é difícil, mas pra mim é a realidade. Dificilmente acho que Bahia cai, tá muito bem com o Rogério, Corinthians não deve cair com o Mano, Inter também não deve cair, Goiás está numa crescente, acredito eu que vai evoluir, Vasco da Gama tá conseguindo se manter, mas hoje Cruzeiro nessa caída rápida, de ladeira abaixo, o Santos que não tem um técnico, está com o interino levando outro gabarito, o interino veio, ganhou 2 partidas e está sendo deixado, situação ruim, o interino não aguenta a pressão, meu amigo, complicado então a vida do Clube Paulista, mas que pena pra eles, bom para o Vasco da Gama. Mas deixa aí o seu gabarito nos comentários, quem sabe, né? Vai que você acerta, no final do ano a gente volta pra dar uma olhada. A gente fica por aqui, esse foi o Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo deste sabadão, né? E é claro, antes de finalizar eu quero só mostrar um videozinho pra vocês do Ronaldo. Depois, aliás, fiquem com o vídeo do Ronaldo Fenômeno, falando sobre esse atual momento de Cruzeiro, do Cruzeiro, e, volto a repetir, o gabarito para queda. Valeu, rapaziada. Saudações vascaínas. Logicamente, com o apoio da nossa torcida. Sem o apoio da nossa torcida,
dificilmente a gente permanece na Série A. O Mineirão, que sempre foi uma grande fortaleza, tem sido um peso muito grande para os nossos atletas. Eu posso entender que o torcedor me xingue por ter uma parte que não confia no trabalho. Eu acho que crédito nós temos pelo que fizemos nesse passado recente, e o que eu posso pedir agora ao torcedor é que apoie o time. Se não faça isso por mim, faça isso pelo Cruzeiro, pela história do clube, né? Um momento de muita dificuldade, e a gente precisa do torcedor ao nosso lado.